graça. Shabbat Shalom. Que o Eterno seja louvado no meio da nossa congregação, nas nossas vidas, durante todo este Shabbat. Amém ou amém? Amém. Amém. Essa noite, para esta brachá, eu convidei a nossa Shaliar, Alessandra, que estará vindo aqui à frente e vamos estar intercedendo por ela. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos a Hashem porque temos pessoal eterno, soldados, apóstolos para atender o teu chamado. E aqui, Hashem, nesta noite, temos mais um soldado que estará aqui trazendo, sendo o porta-voz da tua debaixo, Elohim. O cubra com o teu rua, o cubra, ó Yeshua, com o teu talento eterno, ministra sobre o pregador desta noite, para os nossos corações. Nós choramos gratos em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Shabbat Shalom, irmãos. O Senhor está nesse lugar, né? Se você entrou ligado, você sentiu a presença de Hashem na sua casa de oração. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra que o Eterno me deu ontem à noite, eu vou começar a mensagem de hoje compartilhando com os irmãos um testemunho. Porque faz parte da mensagem que o Eterno me deu, mas passou primeiramente para mim e depois para a sua querida. Quando o Eterno me chamou como missionário, o Eterno já havia falado na minha adolescência qual era o ministério. E quando foi se aproximando os dias da consagração, a Roá Cristiana chegou para mim e falou assim: eu e meu esposo, orem ao Eterno, porque o Eterno já havia tocado no coração dela e do pastor Marcelo para nos levantar, presbítero Marlon e missionária Alessandra. Irmãos, eu já estava casada e eu falei assim: Senhor, eu conheço, não sei quais são essas fraquezas. E eu disse para o Eterno que eu sabia do chamado, porém eu queria que Ele me testificasse. Porque a palavra do Senhor diz que quanto mais vos é dado, mais vos será cobrado. E a Roá chegou para mim e disse assim: olhem ao Eterno, você e seu esposo, nós entramos em oração. E ao mesmo tempo eu tinha medo, porque a responsabilidade era muito grande, e é muito grande. E nós congregávamos na época, nós já tínhamos saído de dentro de uma comunidade, estávamos já para cá, para Taquara, se eu não me engano, estávamos para sair da comunidade. E eu fui pedindo testificação ao Eterno, que o Eterno falasse comigo, se era chegado aquele momento que o Eterno me testificasse. Foi passando os dias e o Eterno me deu um sonho. Eu sonhava que eu recebia umas roupas camufladas. E conforme aquelas roupas camufladas vinham para mim, eu entrava como se fosse no quartel e via um homem lá de dentro e ele me entregava as roupas todas, a roupa do soldado toda dobrada, e eu chegava numa cabine e ele entregava nas minhas mãos. E eu ficava, entre aspas, praticamente, que eu me lembro, acho que assustada, porque eu não sabia que eu tinha passado e eu tinha sido aprovado. E daqui a pouco eu me via dentro de um carro militar, com uma arma, acho que é um fuzil, né? Cruzado no meu peito e eu já vestida. Ali, naquele momento, eu vi a testificação do Senhor que Ele havia me aprovado para o ministério. E aí eu aceitei o chamado e fomos consagrados. Irmãos, por que
esse testemunho. Porque a responsabilidade de um chamado, ela é muito grande. E ela começa desde o momento em que nós adentramos a casa de oração. Existe uma batalha que ela é travada. E se nós entrarmos desligados, irmãos, nós temos, infelizmente, estamos deixando uma porta aberta. O louvor sente, a ministração sente, parece que o louvor está ficando arrastado, porque muitas das vezes estamos dispersos. A equipe que está aqui na frente precisa da intercessão da igreja. E quando nós estamos sensíveis espiritualmente, nós entendemos isso. Eu lembro que quando nós congregávamos aqui, ainda na Novo Saraiva, número 22, se eu não me engano, nós tínhamos um ministério de intercessão. E tinha dias que era eu, a missionária, a pastora Camila, ficávamos lá atrás, não sei se ela vai lembrar disso, e orando até o culto acabar. E eu orava, outro orava, e um orava, outro orava, e um orava, outro orava. Por quê, irmãos? Porque existe uma batalha. E ela não termina quando você entra. Por ao contrário, muitas das vezes ela começa para deixar o povo disperso. E aí você fica desligado e não deixa o outro também se ligar. E o Eterno quer trabalhar, porque isso tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, existe uma peleia espiritual. Shabat, então, parece que as coisas acontecem próximo à sexta ou na sexta-feira, que é para impedir o povo de chegar. Porque isso é uma bênção. Nós estamos aqui podendo entender que o Elé Shabat é bênção. É uma luta, irmãos, para nós chegarmos até aqui. Então nós precisamos entender que não há mais tempo da igreja ficar dispersa. Podemos ser poucos. Eu chamo muita atenção dos meus filhos, igreja, que toda hora é essa hora de ir no banheiro assim que chega na igreja. Parece que abre uma Bíblia que não há. Isso não acontece em casa. Está disperso. Qual foi a mensagem? Não sei, porque está disperso, já saiu 5 vezes no banheiro. E eu falo lá em casa. Eles falam. Disperso. Ah, mas eles são crianças, mas é de pequeno que eles vão aprender. Irmãos, me incomoda, vou ser sincero, eu entrar dentro de uma casa de oração e ter que ficar olhando, porque eu quero me ligar e tem coisas que estão me desligando. Nós precisamos entender que ao entrarmos pela porta, existe uma batalha que ela continua sendo travada, que já começou desde quando você saiu de casa. Quer dizer, desde quando nós acordamos, porque já programamos o dia para estarmos aqui. Para sermos soldados e estarmos prontos para o chamado, é necessário estarmos com a nossa vida espiritual sensível à voz de Hashem. Porque queremos que Hashem trabalhe, mas estamos prontos para ele trabalhar? Podemos ser 10, podemos ser 5, mas se todos estivermos em sua obrigação, a glória do Eterno cai. Porque ele não mudou e não mudará. O que ele fazia no passado, ele vai continuar fazendo no presente. Mas como nós estamos para receber essa glória que enche o templo, que enche a casa de oração, de tal maneira que não consigamos ficar de pé? Uma andorinha só não faz verão, igreja. Uma andorinha só não faz verão. Precisamos estarmos atentos. Precisamos entender o chamado do Eterno para que a obra dele comece ou recomece em nossas vidas e em nossa congregação. A palavra do Eterno me deu nessa madrugada, nessa noite, após nós estarmos em oração no meu lar, o Senhor falava sobre Hazak. Seja forte. E aí o Senhor já havia ministrado sobre isso no meu coração quando estávamos em oração. E o Senhor começou a falar comigo em qual momento precisamos mostrar a nossa força. Mas existe um momento, irmão, que nós precisamos sim. Gasta a tua força em tudo, para tu ver que no dia da angústia a tua força vai ser feita. Quando tu tiver que lutar com um cavalo grande, tu não vai ter força, porque tu já perdeu a tua força com os pequenos. Qual momento devemos mostrar
Não demonstramos forças em todos os momentos. Existem momentos que requer de nós esforço maior. Abra lá em Tiago, capítulo 4. Aleluia. Mas para que possamos entender isso, irmão, precisamos estar atentos ao chamado. Precisamos nos atentar. Precisamos nos atentar. Tiago 4, a partir do verso 1, diz assim: o que causa disputas e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando entre o seu interior? Olha só, o que causa disputas e lutas entre vocês? Dentro de uma disputa, de uma luta, você precisa de força? De uma luta você não precisa ter força? O que causa disputas e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Ou vocês oram e não recebem, porque por orarem com a motivação errada e a pretensão de saciar os seus próprios desejos. Muitas das vezes estamos colocando a nossa força em coisas erradas. Aqui a palavra de Hashem vai dizer que estamos colocando a nossa força em disputas e lutas entre nós. E por isso, quando chega o momento certo de estarmos prontos para a guerra, estamos fracos. Porque temos depositado a nossa força em coisas que não provêm. Em coisas que não vão acrescentar, mas só vão nos trazer fraquezas. Qual tem sido a recompensa de nossos esforços? Isaías 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2, vai nos dizer assim: por que gastar dinheiro com o que não é comida, e o seu salário com o que não satisfaz? O que isso tem a ver, irmão? É a mesma coisa que você pegar seu dinheiro e sair investindo um monte de coisa que não vai te acrescentar. Assim é a nossa força. Nós estamos investindo a nossa força, muitas das vezes em debate, em guerras, que não vão nos acrescentar e de nada vão trazer para nós edificações. Por isso que muitas das vezes, quando precisamos estar forte para enfrentar grandes ventos, estamos fracos. Por isso que muitas das vezes, quando precisamos guerrear, não conseguimos, porque gastamos a nossa força naquilo que não edifica. Guerreando entre nós mesmos, lutando entre desejos que o nosso coração deseja obter. E aí perdemos tempo, ao invés de buscar o Eterno para saber a sua vontade, estamos perdendo tempo para investir naquilo que nada vai nos acrescentar. Eu costumo dizer, irmãos, que até para fazer uma faculdade nós temos que perguntar a Hashem. Até para fazer um curso nós temos que perguntar a Hashem: Senhor, esse curso que o Senhor quer que eu faça? É essa faculdade? Porque pode passar 20 anos, irmãos, a porta não se abrir, mas se Hashem te mandou fazer em alguma coisa naquela área, Ele vai te ensinar. Porque quando nós servimos a Hashem, nós não servimos em vão. E não voltamos com a mão vazia. Porque diz a palavra do Eterno que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas quando nós queremos fazer a nossa vontade, perdemos anos dentro de uma universidade, de uma faculdade, de um casamento, dentro de um emprego, dentro de uma aliança que não vai acrescentar. E aí queremos ou requeremos de Hashem uma posição dele. Mas lá atrás não oramos e não perguntamos qual era a sua vontade. Eu fui chamada para fazer uma sociedade, uma escola. E passei com meu esposo. Escola de
2. Ele falou assim, não entra nessa. Eu falei, não, vai ser bom, eu disse que eu queria iniciar, não sei o que, ela me chamou, conversou comigo, ele, não entra nessa. Por quê, irmãos? Porque o nosso pensamento não é igual. Ela não é mãe em Cristo, mas eu pensava de um modo, ela pensava de outro, e às vezes tem aquele jeitinho que o cristão tem que dar, e você sabe que o Eterno não deixa você dar aquele jeitinho, e vai dar problema, aquela aliança vai te trazer problema. Ela não é irmã, mas havia comportamentos dela que eu não aprovava, e como poderia eu fazer uma aliança com ela? O meu sonho, irmãos, era construir. O meu sonho, eu falei, é daí que eu vou dar a partida. Quando eu falei para o meu esposo, eu fiquei murcho. Ele falou o quê? Isso não vai dar certo. Porque se você já começa a ter a divergência com ela agora, imagina a sua aliança. E ali, irmãos, eu sosseguei, porque o tempo do Eterno vai chegar. Poderia naquela época eu ter lutado para alcançar e o Eterno ter permitido, sim ou não? Sim. Mas poderia eu hoje estar trazendo uma grande responsabilidade na minha vida por estar lutando por uma coisa que Rachel não me mandou lutar. Mas só que a aliança já estaria pronta, feita. Então nós precisamos entender aonde devemos investir as nossas forças. Muitas das vezes estamos lutando, mas não estamos vencendo, ou não estamos vendo o resultado, pois estamos investindo nossas forças em situações erradas. No final, estamos apenas ficando cansados. Um exemplo. Começa a discutir em casa. O que vai acontecer? Começa a trazer o que, irmãos? Fadiga. Vai entrando um ano, saindo um ano, entrando um ano, saindo um ano, e você começa a ficar fadigada. Agora, entre silêncio e começa a notar a gente rachando uma situação. Por mais que aos olhos humanos pareça que as coisas não estão acontecendo, Rachel está trabalhando. E a cada dia ele vai renovando a nossa força. Mas quando nós queremos lutar com a nossa própria vontade, estamos demonstrando o quê? Fraqueza. E aí Rachel me fez lembrar ontem, quando ele vai dizer para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, na tradução aqui, ele fala assim, esforça-te e seja o quê? Corajoso. E às vezes estamos cansados porque não estamos colocando a nossa confiança em Rachel, lutando contra aquilo que verdadeiramente devemos lutar, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas estamos perdendo batalha porque estamos achando que a nossa luta é contra a carne. Debate com o teu marido, debate com o teu marido, porque eu estou certa, porque eu estou certa, porque eu estou certa, porque eu estou certa, porque eu estou certa. Espera, que o final vai ser cansaço e fadiga. Você vai trazer uma saturação ao seu casamento, a ponto de você não ter mais prazer de estar naquela situação, porque você está fadigada, não porque Rachel quis, porque a vontade de Rachel era tão somente você descansar, mas você preferiu ficar dentro da tenda. Porque eu estou com razão. Só que se você estudar a palavra, irmão, o Eterno nunca nos manda debater quando a gente está com razão. Vai ler a Bíblia. Até para você repreender o todo. Não tem que repreender o todo. Você vai trazer, aí quando vai trazer, vai dizer para você. Quem não vai te dar ouvidos? Não, mas porque eu estou certa, porque a palavra do Senhor, irmãos, quem não tem Rachel não vai entender. Então não vai adiantar. Até está difícil pregar para quem conhece, irmãos. Eu tenho vivido isso. Pregar para quem conhece. Dia após dia, falar para quem conhece. E parece que tem ouvidos e não ouvem. Quanto mais para aqueles, irmãos, que o rumo não está em suas vidas. E porque nós queremos ser o dono da razão, continuamos investindo as nossas forças em debates. Pare de investir a sua força naquilo que o Senhor não te ordenou. Exemplos: bate-bocas, discussões, disputas e etc. E
Invista a sua força em oração, batalhas espirituais, pois se você se mostra já cansado agora, imagine no dia de grandes angústias. Irmãos, a palavra da Eterna vai nos dizer, quero trazer à memória tudo aquilo que possa me dar esperança. Quando nós estamos em momentos difíceis, a primeira coisa que a gente quer lembrar é o quê? Da palavra. Só que se nós estamos cheios da palavra, a tendência é nós termos ela guardada. Mas se nós estamos cheios de ira, discussões e bate-boca, a tendência, por mais que você saiba, é não dar ouvidos. Mas por que nós queremos vencer batalhas espirituais quando estamos vazios? Jamais venceremos batalhas espirituais porque nós estamos cheios de bate-bocas e vazios da palavra. Tem nome de que vive, mas está morto. Por que está morto? Porque a palavra do Eterno não tem sido produzida em teu coração através de seus atos. Quando nós temos a palavra do Eterno em nosso coração e nela deixamos dar fruto, as nossas ações são outras diante de uma discussão. Irmãos, eu tive uma situação quinta-feira. Eu tive que escutar poucas e poucas. E depois eu falei, Senhor, tu está me convertendo. Porque outrora ela não sairia dali sem eu falar grandes coisas dela. Irmão, sabe quando parece que o Eterno está na anestesia? E depois que a situação passa, você fala assim, sei lá, desde que eu fiz isso. Irmãos, eu ouvi tudo e mais um pouco. Até palavras de maldição. Eu ouvi. Só que se a palavra de Hashem está guardada em mim, eu tenho que produzir frutos de quê? Justiça e amor e misericórdia. Diante da situação, eu estava certa, mas no final eu falei para ela, falei, minha amada, você entendeu? Eu, Alessandra, fazia isso uns anos atrás, com misericórdia. Chega a razão? Mas sabe o que é isso, irmão? É a palavra do Eterno diz que a vingança a ele pertence. E quando ele pesa na balança, irmão, eu posso ser crente, eu posso ser serva, mas se os meus atos forem justos, ele vai cobrar de mim meus atos injustos. Ah, mas eu sou serva do Senhor, irmão, não interessa. Por você ser serva, mais ainda você tem que dar um exemplo. E a tendência, eu vi, eu convidei que depois para rolar Cristiane, a vontade dela era que eu falasse em cima dela. Ela toda hora perguçava, e voltava, e eu naquela posição de soldado, não recuando, mas porém serena. Porque eu sou melhor que você, irmãos. Porque eu depois de servir na materna, eu já cheguei a levantar a mão. Eu já fui agarrada aqui. E quando eu levantei a mão, o Eterno falou assim, não. Porque por mim, eu dava. Dava, irmãos, eu vi no mundo. Eu não tenho problema se eu for para casa. Só que o Eterno vai falar agora assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive. Na mesma hora eu senti aquilo no meu coração que não era para fazer aquilo. Então eu baixei as minhas mãos, anos atrás. E quando eu vivenciei praticamente a mesma situação, as coisas mudam. Por quê? Se você está cheio da palavra, você não vai ser envolvido nisso. E outra, por mais que eu falasse as razões que eu apresentava, o coração dela já estava endurecido e não estava preparado para ouvir. E eu disse para ela assim, você não está preparada para ouvir. Você já está armada. E quando uma pessoa ela já está armada, ela não vem para você para o diálogo. Ela vem para você para guerrear, para debater e te levar ao cansaço. Irmãos, eu vivi isso no meu lar. Uma certa vez eu tenho DR, com meu esposo. Ele parou e olhou para mim e falou assim, você quer discutir ou você quer conversar? Você quer resolver ou você quer brigar? Porque tem horas que a gente entra para briga, irmãos, não é para resolver a situação, é para mostrar que estamos certos.
e obras carnais. Mas se você espera no Senhor, Isaías 40, aleluia, Isaías 40, versículo 31, olha o que vai falar a palavra de Hashem. Você não precisa ficar em debate. Se você espera no Senhor, versículo 40, capítulo 40, versículo 31, vai nos dizer assim: mas os que esperam em Adonai renovarão as suas forças. Por mais cansado, o Senhor vai nos renovar, porque estamos esperando nele. Voarão alto como de quem? Com asas de águia. Quando correm, não se exaustarão. E quando andarem, não se cansarão. Mas ele já está cansado. Já estamos fadigados. Já estamos angustiados. Porque nós não estamos esperando em Hashem. Estamos esperando somente em nós. Mas quando você espera em Hashem, Salmos 31, versículo 24. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Esse capítulo 31, versículo 24. Sejam, versículo 24, porque aqui o meu, mas é o último versículo do capítulo 31. Sejam fortes e preencham seu coração de coragem, todos os que esperam em Adonai. Se o nosso coração já está desesperançoso, se nós já estamos cansados de lutar pelo nosso casamento, pela nossa casa, pela nossa família, porque nós não estamos mais com o nosso coração esperando em Hashem. Estamos lutando com as nossas próprias forças. E pequenas coisas têm tirado essa força de nós. É uma briguinha ali. É uma falta de atenção aqui. É uma coisa que aconteceu durante a semana ali que já nos irrita. Aí começamos a ficar aquela pessoa que... Ai, meu pai, que chama... que gosta de confusão, que gosta de briga, a pessoa está já inflamada. Esqueci agora o nome que na minha cabeça. Você já está tão inflamada de coisas carnais. Oi? Rixosa, isso aí. E pior coisa, a palavra já fala, irmão, habita com uma mulher rixosa. Como aquela pastora fala, né? Ninguém fora mulher tem poder de desestruturar a casa. Pode todo mundo estar bem, mas se ela está firme na rocha, ela consegue estabilizar o lar. Agora, quando ela é desestabilizada, ela desestabiliza todo mundo. Porque nós temos o poder disso. Nós temos. E se deixar pegar todo mundo na marinha, vai para a rua, só volta quando você acalma. Mas se você está bem, tu consegue aplacar a ira dentro da sua casa. Até o cachorro. Até o cachorro agora. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque nós estamos cheios de forças humanas. Porque muitas das vezes estamos tentando encontrar forças humanas para debater. Humanas para guiar. E por isso estamos cansados. Porque estamos lutando de maneira errada, de forma errada, contra a pessoa errada. Às vezes estamos lutando contra nós mesmos, né, irmãos? E nós sabemos disso. 2 Coríntios, capítulo 4, já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu falo muito isso lá em casa. O meu trabalho já me estressa muito. A minha casa é um lugar, irmãos, que eu tenho que chegar e ter paz. Eu não tenho que ter dor de cabeça na rua, chegar em casa com uma gritaria, uma brigalhada. Só que isso também vai depender do meu estado, como eu estou chegando em casa. Teve um dia que eu cheguei em casa, ai, já tá com essa roupa aqui, já vai essa aqui, já tá cozinhando. Não, mas você acabou de chegar. Você acabou de chegar. Mas eu já estava estressada. Então eu estava levando para minha casa. A casa de Jesus está toda estabilizada, mas vai depender da maneira que você entra. Às vezes também a pessoa vem cansada de ir para a rua, já vem cheia de problemas. E aí chega em casa, espera ter paz e você já começa a cobrar, você já começa a falar, você já começa a questionar. Tu acha que a pessoa fica como, irmãos? A tendência do seu lar fica como?
capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer assim: passamos por todos os tipos de dificuldades, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não nos desamparamos. Somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nocauteados, mas não destruídos. Irmão, a palavra vai dizer, né, na minha tradução, o que a pessoa ia nocaute? Caiu. E foi nocauteado. Foi o que? É o chão. Então está dizendo que não é que vai existir momentos que nós vamos ao chão. Porém, não estaremos destruídos. O inimigo pode até pensar que agora chegou o teu fim, que acabou as tuas forças, agora não luta mais. Agora ela desiste. Agora ela abandona essa aliança. Agora ela abandona essa igreja. Agora essa abandona. Mas o Senhor está dizendo, mas não estaremos o quê? Destruídos. As lutas podem vir, porém, não poderemos nos mostrar frouxos nesses dias. Versículo 10. Sempre carregamos em nosso corpo a morte de Yeshua, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo, no corpo de cada um de nós. Pois nós, que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por causa de Yeshua, para que também sua vida possa se manifestar em nosso corpo mortal. Portanto, a morte atua em nós, mas a vida em vocês. Estamos preparados para lutar, combater o bom combate e completar a carreira e guardar nossa fé? Estamos dispostos, a mesmo diante das lutas e dificuldades, a não apresentar fraquezas? Mas para estarmos assim, é necessário estarmos cheios de força. Hashem vai dizer para Josué: esforça-te. Você precisa fazer a sua parte. É como se o Eterno estivesse falando assim: olha, a minha parte eu vou fazer, mas você precisa se levantar. A minha parte eu vou fazer, mas você precisa se esforçar. Esforça-te. Ah, Senhor, me enche de força. Senhor, me encha de coragem. Senhor, me capacita. Ele está dizendo assim: esforça-te e seja corajoso. Porque quem vai acrescentar é Hashem. Mas para isso ele está mandando o quê? Nós nos levantarmos e nos esforçarmos. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso estamos mostrando uma pequena força, porque estamos guerreando em momentos errados, com pessoas erradas. E a palavra de Hashem vai falar: a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. São esses principados e potestades que operam, irmãos, na região celeste, que se opõe, é que quer ver, no momento da sua fraqueza, você cair e desanimar. Eu sei que é um filme, mas eu vou usar como se fosse uma fábula, tá, irmãos? É um filme. Mas vou usar a parte textual dele, vou ter dele como uma fábula. Estava vendo um certo filme, vou dar crédito, em que aquele homem vai falar de um Deus, né? De um Deus aí. Mas me chama a atenção que ele cai. E ele não é atingido nem na cabeça, nem no peito. Ele é atingido no pé. E é aquela parte do corpo que ele é atingido que leva ele à morte. E a coraça dele estava onde? A coraça fica onde? Ele estava todo armado, mas o pé dele estava descoberto. O que a palavra vai dizer? Lâmpada para o teu nosso pé, luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Você está botando o coração, mas está deixando o teu pé de fora. Porque você está vazio muitas vezes. Aquilo me chama a atenção. É um filme, fala desses deuses aí humanos, mas me chama a atenção porque vai relatar o que a palavra fala da coraça, do calçado. O
calcanhar está descoberto. Calcanhar descoberto levou ele à morte. Até hoje as pessoas gostam de usar um ditado popular, né? A fraqueza do calcanhar. Levou à morte. E o que nós trouxemos isso para a palavra vai dizer o que, irmão? Sem palavra, tu vai morrer. Se a palavra não for a luz que ilumina o teu caminho, irmão, se a palavra não for a luz que te orienta, você vai ser atingido e vai cair. Porque há um tempo da angústia vai chegar e você vai cair. Para terminar, 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, vai nos falar assim. 1 Samuel, estou em segunda, peraí. Isso, vamos lá. Davi disse a Saul: o coração de ninguém deveria desfalecer por causa dele. O seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Como é que estava o coração do povo, irmão? Desfalecido. Por que o povo não estava desfalecido, o povo do Eterno? Porque eles estavam colocando a esperança deles em algum soldado que se levantasse para guerrear contra Golias, e só que ninguém aí mostrou coragem para fazer isso. Talvez eles esqueceram que o Rachem, por uma palavra só, poderia destruir aquele homem se levantasse uma pedra. O povo já estava se encontrando desfalecido, porque a esperança deles estava no homem. Estamos desfalecidos porque nós estamos colocando a nossa esperança no homem. O homem erra com a gente. O homem faz uma coisa que a gente não gosta. E nós estamos, a cada passo que nós estamos dando, mostrando fraquezas. Só que Davi, cheio do Espírito de Deus, ele é ousado. Existe uma diferença quando você está ousado em espírito. Não é uma ousadia humana, não é um autoritarismo, é uma autoridade vinda do Eterno. Em que ele vai dizer: o coração de ninguém deveria estar desfalecido. O coração de ninguém deveria estar desfalecido por causa deste homem. E no versículo 33 ele vai falar: você não pode, o Saul fala para ele, você não pode ir à luta contra este filisteu. É apenas um menino, e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude. Davi respondeu a Saul: seu servo acostumou-se a guardar as ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e arrebatava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, golpeava-o e tomava a ovelha de sua boca. E se um animal se voltasse para mim, eu o agarrava pela queixa, acertava-o e o matava. Seu servo derrotou tantos leões quanto ursos, e este circunciso filisteu será como um deles, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Davi continuou: Adonai, que me resgatou da pata do leão e da pata do urso, me resgatará da pata deste filisteu. Irmãos, o povo já estava desanimado. Homens que eram prontos para guerra. Homens que eram preparados para pelejar, para guerrear, para estar em campo de batalha. Naquele dia, Rachem mostrou para o homem que o homem pode ter toda a instrução humana, mas se não for do alto, ele teme. Ele teme. Só que Davi, um homem que aos olhos humanos não sabia talvez guerrear com uma espada, não sabia guerrear com uma lança, não tinha talvez estratégia de guerra, mas ele era cheio do Espírito de Deus. Ele era cheio da esperança em Rachem, porque em momento algum ele vai falar: eu vou matar. Ele diz: o Senhor, Adonai, me dará. Porque quando nós temos confiança em Rachem, nós sabemos, volto a dizer, que a nossa luta não é nem contra carne, nem contra sangue. E Adonai vai e surpreende toda aquela comunidade por alguém que confiou nele. Não foi a pedra que derrubou eles. Aquela foi uma estratégia do Eterno para derrubar. Mas o próprio Adonai levou o chão.
Que nesta noite nos deixemos Adonai jogar por terra tudo aquilo que tem tirado a nossa força e nos deixando o nosso coração desfalecido. Talvez estamos vivendo tempos que nosso coração está desfalecido. Estamos vindo por vir, assistindo talvez uma live que eu assisti. Mas o Eterno hoje, nessa noite, quer renovar a sua esperança. Razak, eu até mandei para a pastora ontem, que ela fala sempre no final da paraxá, fala Razak, né? E o Senhor falava isso no meu coração ontem. Seja forte. Porque as situações nos abalam. A situação vem para tirar a nossa força. Mas se a nossa confiança estiver no Eterno, Razak, Benitz, Razak, nós estaremos cheios de força, estaremos encorajados pelo Eterno. Então que nesta noite, em nome de Yeshua, os nossos corações sejam cheios da coragem do Eterno. E tudo aquilo que tem tirado a nossa fé e tentado minar, nós possamos ser mais sábios do que isso. Porque a sabedoria de Deus confunde os homens. Eu agradeço também pela oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach. Palavra abençoada. Amanhã então, se o Eterno assim o quiser, se assim desejar, estaremos de volta às 8 da manhã para a nossa manhã de Tefilá. Às 9 o nosso cafezinho e às 9h30 estaremos transmitindo o nosso serviço da Torá no Shaharit Shabbat. Você é convidado a estar conosco aqui presente ou nos assistir amanhã. Na segunda-feira, próxima, dia 19, às 19h30, às 7h30 da noite, deveremos estar aqui, se Deus quiser, de volta, para estarmos iniciando o novo mês judaico, Rosh Chodesh. E na sexta-feira, à noite, já Shabbat, no nosso Erev Shabbat, às 19h30, nós estaremos aqui, se Deus quiser, num evento especial, com a participação do Shaliach, ou Shalia Roe Ícaro, da congregação Bet Shalom em Manaus. Oremos pelas atividades da semana, oremos na segunda também, ou terça, né? Mas terça-noite tem a reunião online de Tefilá das Ariot, né, das irmãs. E na quarta-feira, é segunda, né? Segunda-feira? Mas vai juntar, né? Vai juntar aqui, né? Vai juntar aqui, porque estaremos aqui. E na quarta-feira, nós teremos a reunião dos homens, tá certo? Se Deus quiser, nós deveremos ter, só não teremos, salvo alguma coisa que possa acontecer, que talvez estejamos esperando. Deus é que sabe, né? Está na vontade de Hashem. Mas ore pelas atividades, ore pela presença, pela vinda do nosso convidado, né? Para que seja uma brachá, tanto para nós aqui, quanto para aqueles que estarão nos assistindo, quanto para a sua própria congregação ali em Manaus. Após o término, eu queria conversar aqui rapidamente aqui na frente com a minha família, com o pessoal do ministério. Por favor, venham aqui à frente, rapidinho. O Rodolfo também. Não vamos embora. Nosso Bevacê também vem aqui à frente, por favor. Aleluia. Vamos orar. Eterno Deus, Todarabá, Hashem, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos dás de estarmos realizando este Erev Shabbat. Um Erev Shabbat abençoado, uma festa abençoada, porque Shabbat
é festa semanal. Eterno, que possamos estar entendendo o entendimento da parte do teu Rua em estarmos comemorando esta festa semanal, Senhor, com alegria, com vigor espiritual, colocando, Senhor, todas as nossas expectativas para uma próxima semana que se iniciará após a Haggadah. Ministra sobre as nossas vidas e perdoa as nossas faltas, nos concedendo uma noite de sono tranquilo antes de nos levando em paz, em Shalom, para os nossos lares, nos concedendo uma noite abençoada de Shabbat, sendo a tua vontade despertar-nos, desperta-nos e traga-nos de volta, e outros que não vieram nesta noite possam estar somando conosco aqui para te buscarmos e te buscarmos em espírito e em verdade. Manifeste a tua Gevorah, o teu poder sobre o teu povo, não só sobre a Beit Shalom, não só sobre a Bet Shalom, mas todas as congregações que têm te buscado com seriedade, com emuná, para a glória do teu nome. Nós choramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça estabelecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. O Senhor abençoe. Shabbat Shalom.